Fala galera do canal, aqui é o Zeivan, gravando mais um vídeo sobre Yu-Gi-Oh! Duel Links, mais especificamente sobre este deck que eu amo tanto, que é Speedroid. Eu já gravei um vídeo, o último vídeo que eu gravei foi sobre Speedroid, onde eu mostrava algumas cartas, onde eu mostrava replays, foi um vídeo mais exaustivo. O que eu pretendo fazer diferente agora, né? Eu não quero fazer um vídeo tão exaustivo, eu quero mostrar algumas mudanças, algumas coisas que eu fiz no deck, que estão um pouco diferente de outros decks, né? De outros jogadores aí que jogam torneios, que pegaram COG. E também comentar, mostrar alguns replays, mostrar algumas partidas que eu fiz, que eu achei achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. É a quinta vez que eu pego o Rei dos Jogos, né? Seguida, né? Só com Speedroid praticamente. A primeira temporada que eu cheguei a jogar um pouco com Utopia, mas a maior parte foi com o Speedroid. Segunda temporada foi só Speedroid. Terceira, quarta, quinta, só Speedroid, né? Então, é um deck bom, um deck da Tier 3, que você pode se divertir e alcançar o seu rei dos jogos, pegar um DLV máximo, que eu também já consegui jogando de Speedroid. E a minha intenção com este vídeo é que você se divirta enquanto assiste, né? E também, se você se interessar pelo deck, você possa montá-lo, né? E também se divertir jogando com o Speedroid. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Aqui está o deck que eu peguei Rei dos Jogos, né, nessa temporada. Vocês podem ver, são cartas, a imensa parte são do arquétipo de Speedroid, o restante são praticamente cartas de suporte. E eu não, como eu falei, eu não quero fazer um vídeo exaustivo, onde eu vou ficar falando o que cada carta faz, ou falando cada efeito. Eu vou passar por cima, né? Eu quero mostrar mais os replays, mostrar como eu joguei com esse deck, né? Como jogar com esse deck contra outros decks do meta. Então, só para vocês já ficarem avisados, né? Eu vou passar aqui por cima. Terropião, clássico de Speedroid, você precisa ter Terropião no seu deck, né? Jogar sem um Terropião é pedir para ter uma vida mais difícil, né, com Speedroid. É uma carta essencial que você consegue invocar provocação especial, você consegue puxar outras cartas. É muito bom para você conseguir fazer as invocações síncros, então, obrigatório. Corvo. É a primeira vez, talvez eu possa dizer assim, que eu uso Corvo de maneira frequente em um deck. Eu consegui pegar dois Corvos por conta da promoção que tá tendo nas box. E, cara, tem sido muito bom, uma ótima carta de suporte. Se você não tiver Corvo, você pode usar o Ocultador do Vazio, mas, cara, eu gostei muito de Corvo. Nossa, a carta é excelente. Flautista é carta também essencial, do mesmo jeito que o Terropião. Você consegue escavar cartas no seu deck, muito bom para puxar cartas que podem destruir o campo do adversário. E você também consegue fazer junto com o nível 7. Você consegue fazer a motinho, né? Fazer um nível 11, essencial também. Taketon Borg, outra carta essencial, invocar provocação especial, colocar um Daiko, colocar um dado em campo. Carro Turbo, eu só coloquei um, deck passado eu tinha acho que dois e um só é o suficiente, até porque eu não tô fazendo mais aquele combo de colocar dois 10 em campo e um 8. Eu só tô colocando geralmente dois 10 e algumas cartas armadilha ou magia em campo. Kiteroid, obrigatório, eu diria, tipo assim, não ter Kiteroid no deck sei lá, é como se você negasse uma vantagem a si mesmo, porque com o ciclo da sendo tirado de campo, né, você consegue ativar o efeito dele do cemitério e puxar um Kiteroid e conseguir aguentar mais um pouco no jogo, ou se prevenir de qualquer coisa, né, então é essencial. Ioiô, um só tá bom, justamente porque você vai querer usar junto com o link, né, que eu tô usando agora atualmente, para conseguir puxar ou um Terropião que vai ser enviado pro cemitério, ou um dado, dois Daiko, carta essencial, carta maravilhosa do deck de Speedroid, para colocar um regulador do cemitério no seu campo, essencial. Máquina de Good, outra carta muito boa para você começar o combo. O que eu gostei muito deste deck, comparado ao deck anterior que eu fiz, foi a questão das formas que você tem para começar o jogo. Então você pode começar o jogo com Terropião, você pode começar o jogo com a Máquina de Good, você pode começar o jogo com Ultra Sabujo. Então, cara, as formas de você iniciar o combo de Speedroid com este deck são variadas, sabe, são muitas variáveis, são muitas formas, né, de você conseguir começar um combo, né? Dois dados, carta muito boa também para conseguir mudar o nível dos monstros em campo, para conseguir fazer os synchros, né, do deck. Uma é Ultra Sabujo, né, que eu falei, que é uma carta para iniciar combo. Você geralmente vai jogar a carta armadilha no cemitério, vai ativar o efeito dela, depois vai fazer uma. Pode fazer um. Dá pra você fazer um link e também fazer a própria arminha de brinquedo. Gota proibida, eu tô usando apenas uma. Eu tenho três, como vocês podem ver, mas
Se você também quiser colocar mais, né? Uma, pra mim, acho que é o suficiente. Faz muita diferença, ainda mais com o que dá pra fazer com essa carta que eu vou falar. Surpresa eletrizante, 3 cartas, é uma carta perfeita pro arquétipo de Speedroid. Muito boa, ainda mais se você estiver usando a skill que eu tô usando, que é a aceleração asas transparentes cristalinas. Porque você consegue banir 2 cartas do seu cemitério e destruir 2 cartas em campo. Eu acho uma carta excelente. Se eu começo o segundo turno com surpresa na mão, a chance de eu vencer aumenta drasticamente. Tipo assim, eu já sei que a minha vida vai ser bem mais fácil. Eu coloquei o livro da Lua. Se você que talvez eu colocaria 2 aqui, eu não sei. O livro da Lua é muito interessante. É uma carta rara, né? Principalmente você consegue virar um monstro que talvez tenha algum negate ou que tenha algum tipo de efeito muito forte. Então salva muito o livro da Lua. Esta carta aqui, cara, eu não sabia o quão bom ela era até usar. Meu Deus, cara, cara, essa carta aqui você consegue só em evento. Então pode ser que você não consiga, né? Se você já não tiver na sua conta. Talvez demore, né? Até o próximo evento chegar pra você conseguir essa carta. Mas, cara, que carta boa. Meu Deus do céu. E o combo com ela é muito bom com gota. Porque o que acontece? Você ativa essa carta, descarta uma carta da sua mão, que pode ser um Daiko, que pode ser outra carta que ativa o efeito do cemitério. Você joga um dado. Dependendo do número que cai, você pode, tipo assim, imagina que cai 5. Então você pode colocar um monstro, puxar do seu deck um monstro nível 2, outro nível 3, um nível 4, nível 1. Dois monstros, né, ou mais monstros que somem o resultado que deu no rolar dos dados, né, do rolar do dado. Cara, você consegue fazer isso e depois utilizar a gota, descartando os monstros que você trouxe em campo, que estão com efeito negado, né? Porque você consegue colocar cartas do seu deck no campo, mas os efeitos deles vão ser negados. Utilizar a gota para descartar as cartas que estão em campo, que estão com efeito negado, e usar a gota para você nega tudo do campo. Eu vou mostrar um replay onde eu fiz isso. E também você consegue, tipo, utilizar o primeiro efeito da skill e descartar as cartas que você colocou em campo para invocar o Synchro 7. Então, cara, muito boa essa carta, sério, muito boa. Até coloquei um, um negocinho, né? Um enfeite, né? Uns efeitos aqui na carta. A carta é boa, velho. Livro do Eclipse já é uma carta conhecida, uma carta de suporte, né? Muito boa. Principalmente para você então, baixar os monstros em campo para que eles não ativem seus efeitos. Só pode ter 2 no deck, né? Porque geralmente você vai querer sempre ter arminha de brinquedo e ter com um limite de 3 aqui. Uma recuperação veloz é o suficiente. Eu colocava mais, mas uma só é o suficiente. Eu geralmente uso mais recuperação veloz ou para puxar a aguita, para puxar arminha de brinquedo, mas também pode usar para outras coisas, né? Para puxar outros monstros. Uma só é o suficiente. Eu também costumo puxá-la, né? Com o efeito da skill, quando eu já tenho um Terrotop, né? Um Terropião nas mãos. 2 duplo portal. Carta boa, hein, cara? Carta boa. Eu acho essa carta muito boa. Tipo assim, devolver uma carta pra mão. Nossa, isso contra Quimera. Contra qualquer oponente é muito poderoso. Ainda mais se você tem outro efeito, né? Que você consegue diminuir o nível de um monstro no seu campo. Depois colocar essa carta como um monstro, né? Como uma ficha, mais ou menos, vamos assim por dizer. Aqui, ó, um monstro normal, né? Você consegue evocar essa carta com um monstro normal. E, cara, muito boa, excelente. Aqui no deck adicional, eu, eu fiz algumas mudanças, né? Algumas coisas que estão diferentes de outros decks de pessoas que pegaram COG, né? Você pode ver aqui, ó. Eu coloquei. Aqui geralmente o pessoal costuma colocar o quê? Um Synchro 8. Eu fiz questão de tirar o Synchro 8. Parece loucura. Parece e é loucura. Porque o Synchro 8 é uma carta muito boa. Não só no Duel Links, mas acho que é um dos melhores synchros do universo de Yu-Gi-Oh! Porque é uma carta que você consegue. Tipo assim, é difícil você parar essa carta, tá ligado? Você só consegue parar no máximo com. Quer dizer, tá a forma assim de parar, mas a carta tem negate, a carta ganha ataque quando você ataca, quando alguém ataca o seu monstro. Então, é tipo assim, é difícil tirar essa carta em campo de batalha. Principalmente na etapa de dano ali, na fase de batalha, é muito complicado. Mas eu fiz questão de retirá-la, justamente por conta do quê? Do meta. O meta de Blue Eyes está. Blue Eyes está forte e Blue Eyes se aproveita muito de Trap. A Trap, a Majestade lá, é a carta, acho que tipo assim, a carta mais forte do deck de Blue Eyes é a Majestade. E se vocês não sabem, vocês vão saber agora. O Synchro 10, que eu uso 2 cópias, ele bloqueia, ele
neutraliza, né? Destrói, nega o efeito das cartas de armadilha ou magia. Então, cara, eu não via como ficar somente com um nível 10 no deck. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, o cara só usa um nível 10, o outro que só usa um nível 10. Mas eu fiquei, cara, eu amo usar, eu já costumava usar 210. Mas eu falei, eu não vou, ainda mais agora no meta de Blue Eyes, né? Ou também de Despia, que geralmente os caras usam aquela magia de campo ou marcado em vermelho pra invocar o bichão lá, pra destruir tudo. Cara, eu não posso deixar de usar 210, eu tenho que usar 210 e eu amo essa carta, cara. Pra mim, eu acho que o nível é o Dragon 5 de Asas Transparentes Cristalinas é minha carta favorita. Então, eu tirei o nível 8, deixei só o Pipagonete. Aí aqui. Aqui é o resto tudo normal, a motinha. Você vê aqui três nível 7, né? Sendo um deles um pêndulo, né? Arma de brinquedo necessário e o Link. Se você perceber, o deck não foi tão original meu, porque eu fiz questão de copiar os decks dos caras que estão vencendo o campeonato, né? Que os caras que vence campeonato, que pega rei dos jogos. Então, se você ver, eu peguei uns decks muito parecidos com, por exemplo, desses dois aqui, e fiz questão, fui modificando uma coisa ali, outra ali, né? Algumas cartas que eu tinha, outras cartas que eu não tinha, as cartas que eu mais gosto, e ficou assim. Este que é o deck, muito bom, peguei rei dos jogos, os caras também com deck parecido conseguiram pegar rei dos jogos, conseguiram ter um bom resultado em campeonatos. E eu quero fazer. Esse aqui é a minha apresentação do deck, né? A skill você já conhece, possivelmente, né? Eu gravei um vídeo passado onde eu explicava sobre a skill. A skill de Speedroid não é tão difícil de entender. E acho que praticamente é isso, né? Eu já não quero, como eu falei, eu não quero ser exaustivo. Já vamos direto para os replays, eu quero que vocês vejam eu jogando, né? Como eu fiz as coisas, né? Para vocês, porque vocês também possam fazer e fazer até melhor. Vamos para o primeiro replay que eu joguei na lendária, né? Joguei na classificação lendária, o tava lendária 5 aí, que foi contra Hiro. Eu, pessoalmente, prefiro jogar como primeiro, né? Contra Hiro, né? Acho que talvez a maioria dos duelos eu prefiro jogar em primeiro lugar, né? Como primeiro. Mas principalmente contra Hiro, porque uma carta que ferra muito Speedroid é Necrovale. Necrovale tem a capacidade de ferrar muito Speedroid. Justamente porque o Speedroid vai querer ativar bastante efeito do cemitério. E o Necrovale, ele nega os efeitos do cemitério. Então é uma situação muito complicada. Eu acabei jogando aqui em segundo lugar. E o oponente ele usou o Necrovale, como vai ser mostrado aqui. Aqui ele vai fazer o combo normal, né? De Hero. Eu, como vocês podem ver, eu tô com um corvo na mão. Então eu fiquei bem atento pra ativar ele a qualquer momento, né? Ativá-lo, né? A qualquer momento. Ele ativou skill, já foi setando polimerização. Eu até pensei em usar um soldado líquido, só que, pelo que eu li aqui, parece que mesmo se eu ativasse, não ia negar o efeito dele, né? Não ia impedir, né, com que ele ativasse o efeito com as minhas duas cartas. Então eu resolvi não usar, né? Não quis apostar, não quis arriscar, deixei passar. Aí ele puxou o Curo Balado, aí ativou o efeito dessa carta aqui, né? Aí eu já subi, né, bani o Curibalado, porque ele já colocou o Curibalado no cemitério. Então eu já falei, ó, oportunidade perfeita, já vou banir, porque se ele depois invocar por invocação especial esse Curibo, eu vou estar ferrado, porque eu vou querer invocar o Synchro, vou querer ativar efeito, ele pode negar o efeito da minha moto, como por exemplo, né? Então já vou ativar o efeito do Corvo aqui e vou banir o Curibalado. Foi o que eu fiz aqui. Ele continuou como normal dele, né? Foi tentando os monstros e usou o Necrovale. Aqui. Aqui eu já tá. Ai, caramba. Porque Necrovale ferra muito, porque eu não tenho. Eu tenho Nevasca até, eu tenho a carta no. Eu tenho a carta, só que eu não uso no deck. Então eu não tenho nenhuma carta que possa destruir o Necrovale. A surpresa eletrizante, eu preciso banir cards do cemitério, então não vai ser possível ativar o efeito da surpresa eletrizante, tirar o Necrovale. Tem a Super Power, então eu já tava. Cara, tô lascado. Não tem nada que. Eu não tenho nenhuma carta praticamente que consiga destruir o Necrovale, né? Então eu já nem sabia o que fazer direito, né? Vou ser sincero. Eu ativei skill, puxei o Terropião, né? Eu tinha a máquina de good, mas eu preferi já começar com o Terropião, né? Usar a máquina de good para puxar outra carta, depois descartar, né? A própria máquina. E aqui, eu não tinha muito o que fazer, sendo sincero. Então, o que eu decidi fazer foi
fazer o que eu podia fazer, o que tava no meu alcance, né? Eu não ia me render, não queria me render, né? Dar surrender aí. Então eu preferi vou jogar com o que eu posso, né, jogar. E a primeira coisa que eu fiz foi ativar o livro da lua e já baixar o nível 10 aqui, né? O dragão armado. Porque ele tem o poder de, né, de negar um monstro, né? De negar uma carta, né? Eu já preferi não, não deixá-lo, né? Ativar, continuar em campo, né? E mesmo se ele negasse o livro da lua, eu poderia muito bem usar o livro do eclipse, né? Porque se eu não me engano, ele nega, ele pode negar o livro. Se uma carta de uma carta do campo é destrua. Então ele pode sim negar o livro da lua. E se ele negasse, eu só ativava o livro do eclipse. Ele resolveu por não ativar o efeito do dragão armado. Então eu já comecei a fazer o combo normal. Invoquei por invocação especial Terropião, depois puxei o Taquetoborg, invoquei por invocação especial Taquetoborg, dadinho, mudei o nível, fiz arma de brinquedo. Ah, você pode pensar, por que você fez arma de brinquedo? Porque a arma de brinquedo, ela tem um poder, né, um dos efeitos que é o principal que você vai querer usar sempre de Speedroid, é de conseguir voltar dois monstros que você usou para fazer o síncro, né, da arma de brinquedo. Então, realmente você vai voltar o Terropião, né, e o dado. Só que como tá com o Necrovale, eu não podia fazer isso. Então eu tive pelo menos puxar, né, alguma carta, né, magia ou armadilha do meu deck. Isso que serviu puxar qual carta? Exatamente, Velocidaroid roda. E postar, porque eu já não tinha muito o que fazer. Aí você pode falar, mas você podia fazer um Synchro 7, né? Descartar dois monstros da sua mão, né? Aí depois você tava ele, depois fazer um nível 10. Não ia ser o suficiente, porque eu imagino que uma dessas cartas né, é a Super Poly. E a Super Poly, o nível 10, ele não consegue ativar efeito, né, pra negar a Super Poly. A Super Poly não dá pra negar. Então, se eu fizesse um nível 10 aí, ia ser um convite pra ele, né, usar meu monstro como tributo, né, como, como pra fazer a fusão dele, né. Então, eu resolvi, né, usar a velocidade de Oda. E, cara, eu vou ser sincero, eu não pensei nessa jogada. Eu estava fazendo o que eu podia fazer, o que estava no meu alcance. E eu acabei percebendo que eu conseguia fazer uma invocação sincro. E adivinha de qual monstro? Do Pipagonete. Porque o Pipagonete você precisa de. É um nível 8, né? Precisa de um regulador de vento, mais monstro no regulador. E aqui, sem eu perceber, eu consegui juntar os níveis para fazer um nível 8, né? 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Foi aí que, pô, aí apareceu a opção de fazer nível 8. Não importa se ele usar superharmonização, ele não vai conseguir negar o efeito do nível 8. Então as cartas, o campo dele vai ser devastado na hora. E foi isso que aconteceu. Olha, eu ativei o efeito do Pipagonete, né? Selecionei para destruir todas as cartas do campo. Ele ativou a superpolimerização, usou meu 8 como, como carta para fazer a fusão dele. E, pô, todo o campo do cara foi devastado. Nossa, cara, nesse momento, mano, nossa, mano, eu não sei nem o que se passa na cabeça desse cara, mano, porque. Mas o cara foi muita. Como posso dizer? É, foi uma oportunidade do caramba, cara. E eu nunca pensei em fazer o nível 8 dessa forma. Foi a primeira vez que eu fiz isso, tá ligado? Foi a primeira vez também que eu tô usando velocidade. Essa carta, né? Da Velocidaroid roda, né? Então, cara, foi uma coisa assim, eu fiquei, caramba, dá pra fazer isso, né? Então, é uma forma de você conseguir colocar um nível 8 em campo, fazer outro síncro, né? Eu fiquei, caramba! Porque o que acontece? Geralmente, Speedroid não é deck que as pessoas costumam jogar. Não é deck tão famoso assim, tem muitos jogadores. Mas as pessoas que têm conhecimento, né, de Speedroid, elas sabem que como posso dizer assim, geralmente você quer fazer o nível 8 com duas cartas, que é Arma de Brinquedo e Aguita. Então, se alguém coloca essas duas cartas em campo, soma nível 8, vai querer fazer um monstro nível 8. Então, o que as pessoas já fazem? Ativa uma carta, destrói um monstro, né? Pra impedir que você faça o nível 8. Só que eu fiz de uma forma muito diferente, que não é convencional, que não a forma né, que mais acontece, né? A forma frequente. Eu fiz o nível 8 de uma forma diferente. Isso pegou o oponente de surpresa e ele tentou ativar o efeito da carta dele, Super Poly, mas não foi o suficiente. O campo dele foi devastado. Ele simplesmente deu, né? Eu acabei vencendo o duelo, né? Deu vitória por limite de tempo. E praticamente foi isso contra Hiro, né? Foi um duelo, de certa forma, simples. Eu fiz o que eu podia fazer. Eu fiz o que dava para ser feito com o que eu tinha. E eu consegui vencer. Então foi um exemplo perfeito, né, de como fazer um síncro com esta carta tão boa que é a Velocidade Droid roda, né? E você também pode fazer. Segundo replay agora, também da lendária 5 contra Blue Eyes.
Blue Eyes, se vocês não sabem, Blue Eyes é um deck atualmente Tier 2. Muita gente tá jogando Blue Eyes. Blue Eyes tá muito forte. Mas aí o que acontece? O deck de Speedroid eu penso ser muito bom. Não vou dizer muito bom, mas é um deck interessante. Pode ser sim bom por conta do 5 e o 10, né? Ainda mais se você tiver dois, são dois negates, porque Blue Eyes, cara, depende muito de trap. Depende muito de magia e armadilha. Blue Eyes, sem magia e armadilha, não é um deck muito forte, não. O deck de Blue Eyes atualmente está muito forte justamente por conta das magias e armadilhas que vieram, né, na nova box. Aqui eu vou fazer o combo normal. Eu já tô com o Terropião em mãos, então eu vou evocá-lo, vou invocar o Taketomborg, depois vou ativar efeito, dado, depois fazer arma de brinquedo. É o combo básico de simples. Aí, depois trago do cemitério, faço nível 7, faço nível 10. Pronto. Aqui eu gosto muito porque dá uma segurança tremenda. Porque se ele não ativou Nibiru até agora, mesmo que ele ative, eu vou conseguir ativar o efeito do Synchro 10 e vou conseguir passar com pelo menos um, né? Aqui eu já invoco a Marble Machine, né? Puxo mais um Daiko. Olha que interessante. Você vai falar, mas por que você puxou mais um Daiko? Você já tinha um Daiko em mãos. Eu vou usar como descarte a máquina de Good que tá aqui em campo e o Daiko. Aí o que acontece? Eu consigo colocar um nível 7 em campo, ativo o efeito do Daiko do cemitério, coloco a arma de brinquedo em campo, aí eu faço outro nível 10. Beleza, eu já tinha um Daiko, né? Então já era possível fazer isso. Por que eu puxei outro Daiko? Por que eu não puxei outra carta? Porque neste turno eu resolvi não ativar o segundo efeito da skill, né? Que é quando você começa, quando você tem um nível 10 em campo, ou quando somente o seu adversário tem monstros, você consegue ativar o efeito da skill e puxar uma carta do seu deck. Eu resolvi não fazer isso porque a carta que eu normalmente puxaria seria o Daiko. Porque com o segundo efeito da skill, eu vou conseguir colocar 5 cartas, né, no meu cemitério, sendo uma delas a Aguita. Depois eu invocaria, né, o Daiko, ativaria o efeito da Aguita do cemitério. Aí depois eu fui no nível 8, depois eu consegui ativar o efeito do Daiko do cemitério e colocar um nível 11 em campo. Eu vou explicar de maneira melhor, né, com o próprio duelo em si, né? Vocês vão ver. Ok, mas a princípio, usei a máquina de Good para colocar mais um Daikon em minhas mãos. Na minha mão, né? Ativo efeito, descarto um Daiko e uma máquina de Good, coloco nível 7 em campo, ativo efeito do Daiko, arma de brinquedo, pronto. 2-10 em campo. 2-10 em campo é perfeito. Eu não vou dizer. É muito bom contra Blue é bom. É um campo assim, cara. Pro cara conseguir passar disso aqui é complicado, tá? Ele conseguiu passar do segundo turno dele, passar contra dois ciclos 10 no campo é embaçado. A não ser que ele tenha um livro do Eclipse, né? Uma gota, é complicado pra ele. Ainda mais porque ele não ativou, não usou Nibiru. Então provavelmente ele não tinha Nibiru nas mãos, né? Ele vai fazer os negócios dele, né? Ó, ativou skill, colocou majestade no campo. Não tenha receio nenhum de ativar efeito 5-10 para impedir majestade. Essa carta aí, cara, ela é ferrada, cara. É por conta dessa carta que o Blue Eyes tá forte, mano. Juro pra vocês, é um dos principais motivos do Blue Eyes tá forte, é por conta dessa carta. Então, sem pestanejar, cara. Ativa o 5-10, ativa o efeito, nega essa porcaria, tá ligado? Ativa, cara. Eu ativei. Aí ele puxou, ativou, pum, já neguei, pronto. Já não consegue usar mais a majestade, né? Só pode usar uma vez por turno e ativa o efeito, só que eu neguei. Fusão rápida. Aí outra coisa. Ele não vai conseguir ativar mais majestade no turno 2, mas ele tem a fusão definitiva. Se ele usar a fusão definitiva, ele vai conseguir, depois de invocar um bichão, ele vai conseguir destruir um monstro em campo. E provavelmente o monstro que talvez ele fosse invocar com a fusão definitiva fosse aquele monstro de 5k, né? O Mestre dos Dragões, uma coisa assim. Então, ele ia conseguir destruir um monstro com o efeito da magia e depois invocar um monstro de fusão, né? Que ia ter um ataque muito grande. Então, já também, sem pestanejar, já nega essa porcaria também, tá ligado? Não vai ativar isso aí. Ativa o efeito no dragão dele, eu ativo o efeito no ciclo 10, 6 de ataque, toma 3k, virou um dos meus monstros, né? Só podia ativar um efeito de um dos Synchros 10, num dos Synchros, né? Eu ativei do que foi alvejado, né? Que ia tomar um ataque. Ele destrói meu Synchro 10. Eu puxo um Kiteroid já pra, né? Porque eu já tinha um Daikon em mãos, eu ainda tipo, ia ter o efeito da skill, então eu já resolvi, né, ficar ali no safe, né? Já deixar um Kiteroid em mãos, eu tinha uma surpresa eletrizante na minha mão também, então perfeito. Pô,
Cara, ele ativou Majestade. A Majestade dele foi reduzida a lixo. Não fez porcaria nenhuma, cara. Aí depois ele ativou a fusão definitiva também negada. Você viu, cara? O cara, se ele tivesse essas duas cartas, se ele conseguisse, era GG. Ele ia vencer o duelo. Se ele tivesse só a Majestade, muito provavelmente já ia vencer o duelo, se duvidar. Porque eu não ia. Eu ia puxar o Kiteroid, mas. Ou provavelmente ia ser GG, ou ia ser praticamente GG pra ele. Mas consegui negar e, ó, já tá tudo lascado já. Aí pronto. Eu ative efeito da skill, coloco um portal na minha mão, né? E como, né, eu já usei a máquina de Good no turno retrasado, no primeiro turno, e colocando um Daiko na minha mão, eu já consigo invocar o Daiko, ativo o efeito da Agüita, faço o nível 8, ativo o efeito de negar os efeitos do monstro, aí ativo o efeito do Daiko do cemitério, coloco um marca de arma de brinquedo e faço nível 11. Aí eu ativo o efeito do nível 11, pá, destruo o monstro, ele tinha Kiteroid. Ele tinha efeito já nego também com 5-10. Aí ele tinha outro Kiteroid também. O que sobrou pra ele? Cara, porque justamente porque Blue Eyes depende de trap. E o 5-10 é perfeito porque ele vai conseguir destruir as traps, as magias, as armadilhas, tudo. Então, cara, é um deck bom contra Blue Eyes, Speedroid, eu diria. Até acho que eu teria essa seria minha resposta atualmente, agora, tá ligado? Pá. Tem mais um duelo, né? E desta vez eu vou falar sobre aquilo que eu havia mencionado, sobre a questão de usar gota junto com a velocidade herói de roda, né? Que foi exatamente o que eu fiz aqui. É um Sword Soul, né? Eu vou enfrentar. Ele vai fazer o campo dele, né? Vai ficar colocando os monstros, espada alma, tudo assim, né? Ele vai colocar. Nossa, o campo dele, pior que o campo dele ficou forte. Sword Soul é forte, cara. Se eu não tivesse gota, eu comecei com gota na mão, né? E eu ainda vou puxar outra gota. Mas se eu tivesse sem gota, eu vou te contar, cara. Não sei se eu conseguiria passar. Deck embaçado, cara. Eu juro pra vocês. Ele ainda colocou um bicho lá da. Adamantipador. Meu, caramba. Aí puxei gota. Usei skill. Puxei o Terropião, né? Aí o que acontece? Eu uso velocidade herói de roda. Aí eu coloco dois monstros, né? Um deles é um Daiko, então eu vou conseguir ativar o efeito dele do cemitério. Aí eu faço o quê? Coloco a Goita, porque o que eu pretendia, né, também, é qualquer coisa eu faço o nível 8 aqui, o Pipagonete, né, nega os efeitos, destrua os monstros. Aí ele ativa o efeito, e logo em seguida eu já ativo a Gota. Aí eu faço o quê? Eu descarto as cartas que eu tinha no campo. Eu acho que eu descartei também outra gota pra bloquear, pra negar todos os efeitos, todos os monstros. Então, eu puxo o monstro do meu deck, coloco em campo apenas pra usar como descarte. Então, tipo assim, pronto, já neguei todos os monstros dele, tudo foi negado. Ele consegue ativar ainda algumas coisas, né? Eu puxo, coloco um nível 8, quer dizer, puxo, coloco um nível 3. Aí aqui eu ia fazer o quê? Eu ia tipo, fazer a invocação síncro do Pipagonete, ativar o efeito do Pipagonete e ia destruir tudo, tá ligado? Só que ele usa o livro do Eclipse. Isso lascou bastante, sendo sincero. Virou tudo, aí eu ativo o efeito da skill, faço o set, uso o Flautista, puxo o Kiteroid, que foi muito essencial nesta partida. Faço 11, rolo o dado. Ai, cai um. Aí nessa hora eu fiquei, ah, meu Deus. Caiu um. Aí eu destruo um dos monstros que tá virado pra baixo, né? O outro atacando. Já tive o efeito do nível 11 pra já ficar em campo os dois 5-7, né? Já negar tudo. Aqui, talvez eu tenha errado, né? Eu talvez deveria ter ativado o efeito depois dele, né? Depois de ele ativar o efeito deste dragão da lâmina, né? Aqui eu mobi um pouco. Mas como eu tive o Kiteroid, fui salvo. Ativei a surpresa eletrizante, comprei. Aí aqui eu faço como padrão, né? Do Terropião. O Terror Top, depois dado, né? Coisa assim do tipo. Arma de brinquedo. Eu já coloco 6, puxo 5, faço 8, tá ligado? Aqui, né? Aqui eu tinha o dragão synchro de asas de cristal no deck, tá ligado? Eu tava com um deck diferente aqui, né? Mas o que eu queria mostrar, principalmente neste duelo, o fato de eu ter usado a velocidade herói de roda junto com a gota, né? Esse é o foco, né? De querer mostrar isso. Aí aqui, né? Dragon Synchro de Asas de Cristal salvou muito 5-8, né? Que eu não tenho no deck atualmente, né? Eu não coloquei. E eu venço o duelo, né? Facilmente. Quer dizer, não vou dizer facilmente, né? Mas
com uma certa facilidade. Se não fosse aquele livro, eu acho que eu teria vencido com maior facilidade. Bem, este foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se for possível, dê um like, se inscreva no canal, faça um comentário, faça uma crítica, uma sugestão. Se você achou que eu não joguei bem, se você achou que eu poderia jogar melhor, se você acha que você tem um deck melhor de Speedroid, pode comentar, pode falar que eu estou disposto a também comentar, né? Podemos trocar uma ideia. E o vídeo até ficou um pouquinho exausto, né? Exaustivo, eu acho, né? Mas eu acho que ficou divertido, né? Que espero que vocês possam se divertir, né? E posso, né? Se for assim, vocês quiserem, né? Usar o deck, né? Tudo mais é isso e muito obrigado pela sua atenção e falou!